Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 12 de fevereiro. Tô aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia sobre prazo de inscrição na pré-Libertadores mais janela de transferências. Oficialmente, a janela no futebol brasileiro se encerra apenas dia 7 de março. E o Botafogo e todas as demais equipes, portanto, têm até essa data para encerrar o seu ciclo inicial de contratações para a temporada 2024. Porém, no caso do Glorioso, nós temos uma janela dentro da janela. E eu venho falando sobre isso há bastante tempo. Afinal de contas, nós temos uma janela limitada pelo prazo de inscrição na competição continental. Mais tardar dia 19 de fevereiro, através das 5 inscrições provisórias que você pode realizar, o Botafogo precisa inscrever todos os atletas que vai utilizar na fase 2 e 3 da competição continental. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque o noticiário botafoguense, em termos de contratações, deu uma acalmada. E a gente precisa continuar vendo o mercado do Botafogo aquecido. Também quero falar com você sobre números do Luiz Henrique na partida de estreia dele contra o Flamengo. A gente sabe que a função prioritária de um ponta é atacar, criar situações de gol. Mas não podemos ignorar a fase defensiva. E o Luiz Henrique mostrou evolução em relação a isso. Pensando ali, claro, na época de Fluminense e essa passagem pelo futebol europeu. Quero trazer alguns números do atleta que ele obteve. Lembrando que o Luiz Henrique foi para a Espanha, resolveu algumas questões por lá e já está voltando ao Brasil para poder seguir treinando, se preparando junto dos seus companheiros. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza, deixa o seu like, isso é muito importante aqui para o canal. O YouTube distribui melhor o conteúdo e mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Inclusive, queria agradecer, mais de 40 mil inscritos, ultrapassamos essa marca tão importante aqui na nossa história, graças a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal. Já somos mais de 40.050, vamos em busca dos 40.100, 40.200, até chegarmos aos 41 mil, nosso próximo alvo. Seguiremos em frente, com toda certeza. Dito isso, Fogão, vamos em frente, vamos falar aqui primeiro sobre Luiz Henrique. O atleta diante da equipe do Flamengo conseguiu um ótimo nível, tá? Um ótimo nível mesmo, de dribles bem-sucedidos. Foram 67% dos dribles acertados. Ou seja, o jogador demonstra uma capacidade que a gente já sabia que ele tinha, mas na prática, num jogo grande, 67% de índice de acerto é realmente muito bom, bem considerável. Só que ele fez também um trabalho tático muito interessante, que eu faço questão de destacar aqui para você, porque a gente fica nessa ideia às vezes, de que o Luiz Henrique, mas ele não tem muito essa coisa de voltar para ajudar, mas ele voltou bastante, o próprio mapa de calor dele mostra, ele veio pelo menos até o bico da grande área ali do Botafogo, da nossa defesa, para poder auxiliar o Matheus Ponte. E os números comprovam isso. Se você pegar aqui as estatísticas do jogador, realmente ele teve esse destaque na fase defensiva. Se liga só, foram 6 interceptações obtidas, 9 bolas recuperadas, 3 cortes. Números muito interessantes para um cara que a gente poderia olhar e falar assim, o Luiz Henrique ele gosta de atacar, ele gosta de ter a posse da bola, partir para dentro do adversário. Mas essa passagem dele pelo futebol europeu pode ter feito uma baita diferença em relação a isso. Ou seja, tornando o ponta mais completo. Porque no futebol atual a gente sabe, não basta atacar, você tem que auxiliar na marcação. Caso contrário, o lateral acaba tendo ali uma dificuldade, porque você pode ter uma dobradinha para cima do lateral. E o ponta precisa chegar junto, Tem que ser esse trabalho de marcação dobrado ali para fechar o corredor. Belo trabalho do Luiz Henrique diante da equipe do Flamengo. Obviamente a gente espera do jogador gols, assistências, grandes jogadas lá na frente, mas enaltecer esse lado defensivo, eu pelo menos considero muito importante. Mostra evolução. A gente, claro, tem que aguardar próximos capítulos, próximas partidas para confirmar essa tendência, mas que seja assim durante todos os jogos que o Luiz Henrique vestir a nossa camisa. Se a gente tiver um ponta completo que ajuda lá na frente, lá atrás, irmão, vai ser bom pra caramba, com toda certeza. E pro próprio jogador, vamos falar a verdade, porque essa parte tática é muito valorizada lá no futebol europeu e um belo dia o Luiz Henrique deve retornar ao velho continente. Agora, Fogão, falando sobre prazo de inscrição e janela de transferência, você sabe, não preciso dizer, o noticiário botafoguense nesses últimos dias deu uma esfriada em relação a novidades. E o Botafogo, a gente sabe, ainda tem lacunas a preencher no seu elenco. Só para a gente ficar por baixo aqui,
Lateral esquerdo, que é a prioridade máxima, na minha opinião, nesse momento. Depois vem meio atacante. A gente tem o Savarino, que pode jogar ali por dentro. O Eduardo tá muito mal, precisa realmente ir para o banco de reservas. Mas o Botafogo tá buscando alguém para fazer essa função. O próprio Textor tá negociando com esse jogador, né? E parece que tem concorrência, tá? Não é uma questão muito simples de se resolver. Então, tendo concorrência, a gente sabe que você tem que chegar, apresentar um projeto, apresentar a melhor proposta, tem uma série de fatores aí que acabam influenciando. E segundo o Anderson Mota, o Botafogo também busca um goleiro. Goleiro, olha, posso até rever aqui minha opinião sobre prioridade, porque com a lesão do John, infelizmente, até 8 semanas afastado, e o Gatito demonstrando essa insegurança, complicado, né? Lista de prioridades, qual que seria a sua, Fogão? Entre esses três, eu vou rever aqui meu posicionamento. Goleiro, lateral esquerdo, meio atacante. Eu coloco nessa sequência a lista de prioridades. Por exemplo, por mim, não teria problema contratar o meio atacante até o dia 7 de março. Agora, goleiro e lateral, eu entendo que é necessário. Mesmo que o Hugo esteja indo bem, tá? A gente não pode ignorar isso. O Hugo realmente tá indo bem. Na fase ofensiva tá descolando uma série de assistências, tá realmente ali contribuindo para o ataque do Botafogo, mas a minha maior preocupação com o Hugo continua sendo a fase defensiva. Quando ele for mais exigido, como é que o Hugo vai se sair por ali? É claro que você tem que ter a dobra de marcação também pelo lado esquerdo. Falei aqui do Luiz Henrique fazendo esse trabalho tático. E lá na esquerda, seja o Jefinho mais adiante, né, depois que se recuperar de lesão, seja o Vitor Sá, ou até o Júnior Santos, né? Porque o Thiago Nunes está utilizando o jogador por ali. A gente tem que ter a dobra de marcação para fortalecer os corredores laterais. Mas a gente precisa muito, muito mesmo, pensando na temporada, de um jogador para atuar por ali. O último nome que surgiu em relação a isso foi o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. Surgiu no radar do Botafogo aí no noticiário botafoguense. Mas a gente não sabe se efetivamente é esse atleta, até porque a diretoria do São Paulo teria que concordar em vender o seu único lateral. O contrato dele vai até o fim do ano, mas você quer contratar o jogador agora. Não creio que seja o Wellington o alvo do Botafogo para agora, porque será que a diretoria do São Paulo abriria mão para uma equipe do futebol brasileiro, para um time que vai concorrer pelas principais taças com o São Paulo? Assim a gente espera, claro, né? O seu único lateral esquerdo? Difícil imaginar, né? Difícil imaginar, realmente. Enfim, a diretoria tem que seguir trabalhando, o noticiário botafoguense tem que dar uma animada em relação a isso, porque dia 16 de fevereiro está vindo aí, dia 19 mais tardar, com as 5 inscrições provisórias, e a gente precisa fechar essas lacunas. Dessa forma, o Botafogo vai estar mais forte na pré-Libertadores e a gente precisa garantir vaga na fase de grupos da competição continental. Eu entendo que a chegada desses atletas, especialmente goleiro e lateral, fundamental. Eu, pelo menos, entendo que é realmente fundamental. E você, Fogão, como é que você enxerga essa situação pensando na fase 2 e 3 da pré-Libertadores? Dá para contratar o meio atacante até o dia 7 de março? Não pensando só em pré-Libertadores? Ou para você tem que contratar tudo agora, essa semana aí, para inscrever todo mundo e a gente ir com força total, considerando que o Thiago Nunes faça a equipe evoluir logicamente? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. E lembre-se, teremos outros conteúdos aqui no canal ao longo do dia. Fechou? A resenha da hora do almoço eu não posso garantir, pode ser que não aconteça. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.